Você já percebeu que alguns dos maiores mistérios do mundo parecem impossíveis de explicar? Histórias reais, acontecimentos estranhos, casos que simplesmente não fazem sentido. Aqui no Véu dos Enigmas, vamos investigar juntos exatamente esse tipo de história. Mistérios reais, casos intrigantes e detalhes que quase ninguém comenta. Então, antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novos mistérios como esse. Agora, vamos levantar o véu de mais um enigma. Você já ouviu falar do caso mais bizarro que já aconteceu? E acreditem, ele aconteceu no Brasil. Um mistério tão estranho que até hoje ninguém conseguiu explicar. Vamos falar do bizarro caso das máscaras de chumbo. Tudo começou em 1966, no estado do Rio de Janeiro. Dois técnicos em eletrônica saem de casa dizendo que fariam uma viagem rápida para comprar equipamentos. Os nomes deles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles eram amigos, colegas de trabalho e conhecidos por fazer pequenos experimentos com eletrônica. Nada parecia estranho. As famílias disseram que os dois estavam absolutamente normais naquele dia. Mas aquela viagem acabaria se tornando um dos casos mais perturbadores da história brasileira. Eles pegam um ônibus e viajam até Niterói. Quando chegam na cidade, fazem algo curioso. Param em uma loja e compram capas impermeáveis. Depois compram também uma garrafa de água mineral. A atendente que os viu naquele dia contou algo estranho depois. Segundo ela, os dois estavam muito preocupados com o horário. Pareciam nervosos, como se estivessem tentando chegar a algum lugar na hora exata. O destino deles era o Morro do Vintém. Na época era um lugar relativamente isolado, um morro com vegetação, pouca movimentação e uma vista aberta do céu. Um lugar perfeito para quem quisesse observar algo vindo do alto. E foi exatamente ali que o mistério começou. 3 dias depois, um garoto estava empinando pipa no morro quando encontrou algo estranho. 2 corpos, deitados lado a lado, vestindo capas impermeáveis, sem sinais de luta, sem sinais de violência. Mas havia um detalhe perturbador. Nos rostos deles estavam máscaras feitas de chumbo. Máscaras grossas, cortadas manualmente. E o mais estranho, essas máscaras não tinham nenhuma abertura para os olhos. Ou seja, quem estivesse usando aquilo não conseguiria enxergar nada. Perto dos corpos, os investigadores encontraram um pequeno papel, um bilhete. E o que estava escrito ali só deixou o caso ainda mais estranho. O texto dizia: 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsula. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Ou seja, alguém deveria tomar uma cápsula, depois proteger os olhos, e então esperar um sinal. Mas ninguém sabe que cápsula era essa. Nenhuma cápsula foi encontrada no local, nenhuma embalagem, nada. A polícia investigou tudo. As casas dos 2 homens foram revistadas, mas não encontraram anotações sobre o experimento, explicação para as máscaras nem qualquer pista sobre a tal cápsula. O único detalhe curioso é que os 2 tinham interesse em espiritualismo, fenômenos paranormais e experimentos com sinais de rádio. A autópsia trouxe outro problema. Os corpos já estavam em estado de decomposição avançado. Isso aconteceu porque eles ficaram 3 dias expostos ao clima quente e úmido do morro. Por causa disso, os médicos não conseguiram determinar a causa da morte. Não havia sinais de violência, não havia ferimentos graves e nenhum veneno foi detectado. Então a pergunta continua sem resposta até hoje. Por que 2 técnicos em eletrônica subiriam um morro isolado? Levariam máscaras de chumbo que impedem qualquer pessoa de enxergar. Escreveriam instruções que, segundo a letra, foram escritas por Miguel em um papel de rascunho, como se fosse apenas um lembrete para ingerir uma cápsula, e depois simplesmente morreriam ali, esperando um sinal no céu. Esse caso ficou conhecido como
O mistério das máscaras de chumbo. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquele morro. Agora vamos às teorias. Depois que a polícia encerrou a investigação, o caso ficou oficialmente sem solução. Mas isso não impediu que várias teorias surgissem tentando explicar o que aconteceu naquele morro, e algumas delas são realmente estranhas. Teoria 1. Experimento espiritual. Uma das teorias mais discutidas envolve espiritualismo. Na década de 1960, muitas pessoas no Brasil acreditavam que era possível entrar em contato com outras dimensões através de experiências espirituais. Alguns relatos dizem que Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana tinham interesse em fenômenos paranormais. Eles também gostavam de fazer experimentos com eletrônica e rádio. Algumas pessoas acreditam que eles estavam tentando criar algum tipo de experimento para entrar em contato com entidades ou espíritos. Nesse caso, a cápsula poderia ser alguma substância usada para induzir um estado alterado de consciência, ato já utilizado em outros casos e culturas com esse intuito. E as máscaras de chumbo serviriam para proteger os olhos de uma luz muito intensa. Talvez eles esperassem ver algum tipo de manifestação no céu. Mas isso nunca foi provado. Teoria 2. Contato extraterrestre. Outra teoria ainda mais estranha surgiu anos depois. Algumas pessoas acreditam que os dois técnicos estavam tentando entrar em contato com extraterrestres. A ideia seria semelhante à teoria espiritual. Eles tomariam uma substância, esperariam algum tipo de sinal luminoso no céu e usariam as máscaras de chumbo para proteger os olhos de uma luz extremamente forte. Mas, novamente, não existe nenhuma prova concreta de que isso realmente estivesse acontecendo. Teoria 3. Experimento científico. Também existe uma teoria menos sobrenatural. Alguns investigadores acreditam que os dois estavam realizando algum tipo de experimento científico amador. Eles eram técnicos em eletrônica e gostavam de montar equipamentos e testar coisas novas. Talvez estivessem tentando observar algum fenômeno luminoso ou atmosférico. Mas essa teoria também não explica a cápsula, as máscaras, ou porque os dois morreriam ao mesmo tempo, um ao lado do outro sem sinais de luta ou ferimentos. Teoria 4. A cápsula venenosa. Outra hipótese é mais simples. Os dois poderiam ter ingerido alguma substância tóxica, talvez um experimento que deu errado, ou algo que foi interpretado incorretamente. O problema é que nenhuma cápsula foi encontrada no local, e a autópsia não conseguiu identificar veneno específico, apesar de que a medicina forense não era tão avançada na época, e os corpos estavam em avançada decomposição. Um detalhe que surgiu anos depois do caso, surgiu um relato curioso. Um homem afirmou que conhecia pessoas que realizavam experimentos espirituais muito parecidos. Segundo ele, esses experimentos envolviam ingerir substâncias, esperar sinais luminosos e proteger os olhos de luz intensa. Mas esse relato nunca foi confirmado oficialmente pela investigação, tanto que seu testemunho nunca foi incluído oficialmente na investigação, e nenhuma prova concreta apareceu para sustentar essa história. O mistério continua. Mais de 50 anos se passaram, e até hoje ninguém sabe explicar por que dois homens subiriam um morro isolado, usando máscaras de chumbo, seguindo instruções para ingerir uma cápsula e esperando algum tipo de sinal no céu. O caso ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo e continua sendo um dos enigmas mais estranhos da história do Brasil. Esse foi mais um dos muitos mistérios que continuam sem uma explicação definitiva. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que realmente aconteceu nesse caso? Conta aqui nos comentários qual é a sua teoria e qual mistério você gostaria de ver investigado aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no Véu dos Enigmas e ativar o sininho
para receber aviso de todos nossos vídeos. Temos vídeos curtos todos os dias e até 2 vídeos longos por semana. E se quiser continuar explorando casos estranhos e histórias inexplicáveis, eu vou deixar outro vídeo aqui na tela para você assistir agora. Nos vemos no próximo mistério.